Olá novamente e muito bem-vindos a mais uma aula do curso Fundamentos em Linux. Como sempre, eu sou o instrutor Felipe Scarel e estou aqui com vocês para a aula de número 6 do nosso curso, onde veremos como trabalhar com processos. Primeiramente, iremos definir o que é um processo, independente do sistema operacional que você esteja trabalhando. A seguir, vamos ver como listar e gerenciar processos em um ambiente Linux. Depois, como alterar a prioridade de processos, seja em sua inicialização ou mesmo com ele já em operação. Depois, vamos ver como monitorar o uso de recursos dentro da máquina e, finalmente, vamos ver como trabalhar com o sistema de inicialização systemd, que é utilizado na grande maioria das distribuições Linux atuais. Como sempre, toda a documentação de apoio e links utilizados durante a aula estão disponíveis na descrição do vídeo, logo aqui embaixo. E aí, vamos começar? Como vimos, a aula de hoje vai ser bastante focada em processos. Evidentemente, é necessário primeiro entender então o que são processos. Como colocado neste artigo que está mostrado aqui na tela e também disponível nos links do capítulo logo abaixo, um processo é uma instância de execução de um programa dentro do sistema operacional. Isso, claro, se aplica não só a ambientes Linux, mas também Windows, macOS, Unix e quaisquer outros. Temos alguns atributos que são característicos de um processo. Primeiramente, nós temos a imagem do código associado ao programa. Imagine, por exemplo, que queremos executar o comando ls. Sabemos que sua localização no sistema de arquivos é /usr/bin/ls. O executável ls armazenado dentro do disco é um programa. Uma vez que o invocamos, ele se torna um processo. É claro, vários usuários ou um mesmo usuário podem solicitar a execução de diversas instâncias do comando ls simultaneamente. Portanto, apesar de se tratar de um único programa, o binário ls, temos diversos processos. Outro atributo associado a processos são suas áreas de memória, incluindo a heap e a stack. Um processo também possui descritores de arquivo, que são aqueles arquivos abertos pelo processo, seja para leitura ou escrita, atributos de segurança e, finalmente, o estado do processo junto ao processador. Em geral, estamos aqui nos referindo aos registradores que guardam o estado de execução do processo naquele momento. Quando pensamos em uma máquina monoprocessada, isto é, que possui um único processador, ela possui a capacidade de executar apenas um processo por vez. Mas é claro, quando estamos utilizando um computador, você sabe que é possível executar vários programas de uma única vez, seja um navegador, um editor de texto e vários serviços do sistema operacional, todos estes estão executando de forma concorrente e simultânea no ambiente. Para permitir isso, o sistema operacional emprega o conceito de multitarefa ou multitasking. Neste caso, o que ocorre é que os vários processos que querem ser executados em um dado momento ficam continuamente alternando o uso do processador. Assim, temos a impressão ou a ilusão de que o sistema é capaz de executar vários processos simultaneamente, mas na verdade, eles estão executando a chamada troca de contexto de forma bastante rápida. Em processadores mais modernos, que possuem múltiplos cores ou múltiplas threads, é possível de fato executar vários processos simultaneamente, mas não obstante, permanece o fato que o multitasking é um conceito integral a qualquer tipo de sistema operacional moderno. Vamos a seguir falar dos possíveis estados de um processo dentro de um sistema operacional. Assim que um processo é criado, ele possui o estado created, ou criado. Quando admitido pelo agendador, ele passa então ao estado pronto, esperando a execução. Uma vez que chega a vez do processo dentro do processador, ele passa ao estado running, ou seja, em execução. Neste momento, três coisas podem acontecer. Primeiramente, o processo pode encerrar o trabalho que ele gostaria de fazer, passando, portanto, ao estado terminated, ou encerrado. Ele pode executar até que a sua vez no processador expire, caso em que ele volta ao estado waiting e fica esperando até a próxima vez em que ele poderá executar. E finalmente ele pode ter que parar a sua execução por qualquer motivo, por exemplo, para guardar o retorno de dados de entrada e saída, como aqueles oriundos do disco, em arquivos armazenados dentro do sistema de arquivo, ou também vindas da rede. Neste caso, o sistema passa ao estado bloqueado. Uma vez que o dado aguardado pelo processo esteja disponível, ele sai do estado bloqueado e passa novamente ao waiting, portanto, em espera. Uma vez que chegue novamente a vez do processo executar, ele volta ao estado running e assim fica alternando entre esses estados. O evento em que o sistema operacional remove o processo da CPU, pois é chegada a vez de outro processo executar, é chamada de preempção. Aqui embaixo na figura temos também os estados swapped out and waiting e swapped out and blocked. Esses dois dizem respeito a quando o processo passa a utilizar memória virtual dentro do disco, ao invés de memória real. Não trataremos destes casos aqui, no entanto. Um outro conceito que é interessante conhecer é o de threads, ou processos leves. Threads são pequenas sequências de instruções que podem ser individualmente geradas pelo agendador de tarefas do sistema operacional, mas que ainda são subordinadas a processos. Como mostrado nessa figura, diferentemente de processos, considerados pesados, threads são linhas de execução ou processos leves, que compartilham diversos recursos, como o código ou a imagem do programa sendo executado, dados armazenados em memória e também descrições
escritores de arquivos. É bastante comum a implementação de threads para paralelismo dentro de programas, devido à sua rápida criação e remoção dentro do sistema operacional. Bom, agora vamos para a parte prática. Como sempre, já liguei a máquina Fan Linux e iniciei minha sessão SSH com o usuário não privilegiado FBS. Agora que sabemos o que são processos e threads, podemos operar com eles dentro do shell. Como eu mencionei anteriormente, um processo é uma instância de execução de um programa dentro do sistema operacional. Por exemplo, quando invocamos o comando ls, mostrando alguns dos arquivos criados durante a aula anterior, note que o programa é carregado, executado e rapidamente retorna o controle para o shell. Vamos tentar executar um programa que demora mais tempo. De fato, o sleep é ideal neste cenário. Como vimos anteriormente, a invocação do sleep é simples. Sleep, espaço e o número de segundos que o processo deve executar. No caso, selecionarei 60 ou 1 minuto. Depois, pressiono Enter e o shell ficará inacessível durante 1 minuto. Caso você queira retomar o controle, você pode encerrar o processo. Para fazer isso, digite Ctrl C. E pronto, o processo é encerrado e temos de volta o controle do shell. O Linux, assim como outros sistemas operacionais, possui o conceito de foreground e background, ou seja, processos que estão executando em primeiro plano e em segundo plano. Quando invocamos o comando sleep60 e perdemos o controle do terminal, ele está executando em primeiro plano. Agora, é possível colocá-lo em segundo plano. Para isso, digite Ctrl Z. Veja que vemos colchete 1, estado parado e o nome do comando, sleep60. Na verdade, o processo ainda não foi colocado em segundo plano, ele simplesmente foi pausado com o uso do atalho Ctrl Z. Para efetivamente colocá-lo em segundo plano, ou seja, fazer com que ele continue executando, mas ainda reter o controle do shell, digite BG, que seria uma abreviatura para background. Veja que vemos colchete 1 novamente, o comando sleep60 e o caractere E comercial. Vamos aguardar alguns segundos. Após cerca de 1 minuto, se você pressionar Enter ou digitar qualquer comando no terminal, verá que o processo é marcado como concluído, ou seja, o sleep continuou executando em segundo plano e após 60 segundos foi encerrado. Neste meio tempo, tivemos acesso ao terminal e poderíamos executar qualquer outro comando se desejado. Então vamos recapitular. Sleep60 fará com que percamos o controle do terminal por cerca de 60 segundos, enquanto o processo aguarda o período especificado. Apertando Ctrl Z, pausamos o processo. Apertando BG, o processo é reiniciado, desta vez em segundo plano, e temos o controle do terminal. Caso você queira puxar o processo de volta para o primeiro plano, digite FG, uma abreviatura para foreground. Agora, veja que o terminal mostra o comando sleep60 e novamente perdemos o controle do terminal. O processo está ativo e em primeiro plano. Para encerrá-lo, digite Ctrl C. E se quisermos lançar um processo diretamente em segundo plano? Isso pode ser feito colocando o caractere E comercial ao final da sua linha de invocação. Portanto, a sintaxe ficaria sleep, espaço 60, espaço E comercial. Então, pressione Enter. Veja que o processo é iniciado e vemos um número 1528. Esse é o PID, ou Process ID, que é um identificador numérico de cada um dos processos existentes no sistema operacional em um dado momento. Para visualizar quais processos estão ativos e associados ao terminal corrente, você pode utilizar o comando jobs. Veja que o jobs mostra que temos o processo colchete 1 em estado executando e este é o comando sleep60 invocado em background. E se existirem múltiplos processos? Vamos fazer o seguinte. Primeiro, crie o comando sleep600 C comercial. Isso fará com que o comando sleep espere por 10 minutos em segundo plano. Vemos que seu PID é 1547, como mostrado na tela. A seguir, crie um novo processo, desta vez esperando 601 segundos. Finalmente, crie um terceiro processo, agora esperando 602 segundos. Digitando jobs, conseguimos ver quais processos estão associados ao terminal corrente. Temos 3 processos, 1, 2 e 3, com os comandos sleep600, 601 e 602 respectivamente. Caso você queira colocar em primeiro plano um dos jobs associados, você pode especificar o seu identificador ou job spec após o comando FG. Neste caso, com o comando FG2, colocaremos o comando sleep601 em primeiro plano. Para pausá-lo e retomar o controle do terminal, digite Ctrl Z, como já sabemos. Digitando jobs novamente, veja que como digitamos Ctrl Z para pausar, o comando sleep601 encontra-se parado, ao passo que os outros dois continuam executando. Para colocar o comando sleep601 também em segundo plano e em execução, digite BG, especificando após o job spec, no caso 2. Novamente invocando jobs, veja que agora todos os 3 estão executando como objetivado. Para obter mais informações sobre os processos executando no sistema em um dado momento, você pode utilizar o comando PS. Como visto, por padrão, o PS irá listar os processos que estão associados ao terminal corrente. Isso pode ser determinado pela coluna TTY. Veja que todas têm o valor PTS/0, que é a minha seção SSH.
SSH operante neste momento. É também mostrado na coluna PID o identificador numérico de cada um dos processos e à direita, na coluna CMD, o comando invocado. Veja que temos os 3 comandos sleep que executamos anteriormente. Se você quiser visualizar mais informações sobre esse processo, você pode especificar a opção "-f" para Full Listing. Veja que agora também é mostrado o ID, o identificador do usuário que invocou o processo. Temos também o PID, que já vimos, o PPID, que é o identificador numérico do processo pai de cada um destes, que veremos o que significa a seguir, e mais à direita, na coluna CMD, o comando é mostrado por completo. Veja então que o PID 1547 corresponde ao comando sleep 600, 1548 a sleep 601 e 1549 a sleep 602. Consultando a página de manual do comando PS, podemos ver que ele é bastante completo. De fato, as opções permitem que listemos os processos do sistema de diferentes formas. Vamos revisar algumas dessas opções. Primeiramente, veja que temos opções que não utilizam o caractere hífen antes de sua especificação e outras que o utilizam. As opções que não utilizam o caractere hífen são conhecidas como BSD Style, ou seguem o estilo dos sistemas BSD. A opção A é uma das mais utilizadas. Ela faz com que a restrição Only Yourself, ou apenas você mesmo, não seja aplicada. Neste caso, processos de outros usuários também serão mostrados. A seguir, temos a opção X, que faz com que processos que não estão associados a um terminal também sejam mostrados, como aqueles em background e também daemons de sistema. Veremos o que são daemons ainda nessa seção. Na seção Output Format Control, podemos ver também várias opções que permitem como controlar a saída do comando PS, seja categorizando por colunas ou ordenando de diferentes formas. Uma das opções mais utilizadas nesta seção é a U, que vai categorizar os processos pelo usuário que os invocou. Combinando as 3 opções que vimos, então, você poderia executar o comando PS espaço AUX. Nesse cenário, mostraremos os processos de todos os usuários do sistema, categorizados pelo nome do usuário e também sem a restrição que eles estejam associados a um terminal. Efetivamente, conseguimos mostrar todos os processos em execução neste momento. Além de simplesmente listar os processos utilizando o comando PS, podemos também ter visualizações mais interessantes, por exemplo, com o comando PS-tree. Ele não está incluído por padrão no Debian, portanto, temos que instalá-lo. Procurando pelo comando PS-tree utilizando o apt-file, veja que alguns pacotes contêm essa string. Procurando especificamente pelo binário usr-bin PS-tree, veja que o pacote em questão é o PSMISC, portanto, vamos instalá-lo. Utilizaremos o sudo para que não tenhamos que iniciar uma sessão interativa de shell com o superusuário. Portanto, a sintaxe fica sudo apt install psmisc, que é o nome do pacote, e "-y para que não tenhamos que confirmar a instalação de dependências. A seguir, digite a senha do usuário não privilegiado. E pronto, o pacote será baixado e instalado. É possível que neste momento os comandos sleep que invocamos anteriormente, sleep 600, 601 e 602, já tenham sido encerrados. De fato, este é meu caso. Vou utilizar o comando mostrado na tela agora para reinvocá-los em uma única linha. Veja, estou utilizando o sleep 600 e comercial, que vai colocá-lo em background. A seguir, sleep 601 e comercial e sleep 602 e comercial. Veja que eu não preciso então invocar os 3 comandos separadamente. E de fato, os 3 são lançados com os PIDs 1800, 1801 e 1802. Agora vamos utilizar o comando PS-tree. Execute-o sem parâmetros. Veja que ele mostra os processos ativos no sistema em um formato de árvore, facilitando assim a leitura de quais são os processos e seus processos pai, ou seja, aqueles processos que originalmente invocaram os processos em questão. Veja, por exemplo, que temos 3 comandos sleep executando como destacado no cursor. Eles foram invocados pelo bash, e o bash, por sua vez, foi invocado pelo sshd, que é o daemon que permite a conexão à sessão de controle remoto SSH. De volta ao comando PS sem parâmetros, veja que nossos 3 comandos sleep estão funcionando como esperado. Utilizando a opção "-f, conseguimos ver os argumentos passados a cada um deles. Portanto, o sleep 600 é o 1800, 601, 1801 e 602, 1802. E se quisermos encerrar um desses comandos? Para isso, podemos utilizar o comando kill, ou matar. O comando kill, ao contrário do que pode parecer, não serve apenas para encerrar processo, mas sim para enviar sinais para processo. Vamos ver o que são sinais e quais tipos de sinais temos logo a seguir. Por ora, simplesmente queremos encerrar o processo sleep 601. Portanto, eu passo ao comando kill seu PID, ou seu identificador numérico de processo, que é o 1801. Então, pressiono Enter. Digitando o comando PS novamente, veja que o comando sleep 601 é marcado como terminado. Portanto, apenas o sleep 600 e 602 continuam ativos. De fato, executando o PS novamente, veja que o comando já não é listado. E se quisermos matar todos os processos com um determinado nome, ou com uma determinada imagem de programa? Para isso, podemos utilizar
utilizar o comando QAll. Diferentemente do kill, o QAll não recebe um PID como parâmetro, mas sim um nome de programa. Neste caso, iremos matar todas as instâncias do sleep. Veja que de fato os comandos sleep 600 e 602 são encerrados. É necessário ter bastante cuidado com o QAll, especialmente ao executá-lo como usuário root, já que você pode acidentalmente encerrar os processos de outros usuários que têm o mesmo nome do programa. Como eu disse anteriormente, o comando kill pode ser utilizado não apenas para matar processos, mas sim para enviar sinais para processos. Mas o que são os sinais? De fato, eles estão descritos na página de manual Signal. Como não sabemos em qual seção essa página se encontra, utilizaremos o comando apropos para buscar mais informações sobre ele. Veja que um grande número de páginas de manual é mostrado. Vamos filtrá-los. Utilizando o comando grep, passando o começo de linha seguido da palavra signal, veja que agora sim conseguimos duas páginas de manual, na seção 2 e na seção 7. De fato, na seção 7, a descrição é lista de sinais disponíveis, que é exatamente o que estamos procurando. Portanto, digite man7 signal e em seguida pressione Enter. A página de manual mostra quais sinais estão disponíveis e também quais seus códigos. Iremos destacar os principais. O primeiro deles é o SIGHUP, com valor 1. Esse sinal é utilizado quando o terminal que controla um processo é encerrado. O próximo sinal que quero destacar é o SIGINT, com código 2. Ele indica uma interrupção de teclado enviada para o processo. No caso, a combinação Ctrl+C. O próximo sinal que vou destacar é o SIGTERM, com código 15. Este é o sinal padrão enviado pelo comando kill caso nenhum outro parâmetro seja especificado. Então, quando digitamos kill e o PID do processo, o sinal enviado é o SIGTERM. De fato, essa informação que estou falando é mencionada na página de manual do comando kill. Veja que ele diz que o default signal, ou sinal padrão, para o kill é term. Podemos especificar outros sinais a serem enviados com o kill através da flag "-s". De volta à página de manual do signal, destaco agora o SIGKILL, código 9. Diferentemente do SIGTERM, que envia um sinal de terminação para o processo e espera que ele termine de forma graciosa ou graceful, ou seja, aguardando que o processo perceba que deve ser encerrado e desaloque as suas áreas de memória e feche seus descritores de arquivo. No caso do SIGKILL, o processo é encerrado pelo sistema operacional de forma unilateral. Isso pode fazer com que ocorra corrupção de dados ou outros problemas, então deve-se ser cuidadoso ao utilizar esse sinal. Vamos testar o envio de outros sinais utilizando o comando kill. Então, primeiro eu vou invocar o comando sleep600, colocando-o em background com o caractere E comercial ao final da linha. Imediatamente eu noto que seu PID é 1915. Agora, utilizando o comando kill, eu vou enviar o sinal "-9 ou SIGKILL para o processo. Após o envio e digitando PS, veja que ele é listado como morto. Vamos tentar enviar um sinal diferente e ver o que acontece. Então, de novo, primeiramente eu invoco o comando sleep600. Agora eu novamente invoco o comando kill, desta vez enviando o sinal 15 ou SIGTERM para o PID 1917. E finalmente invoco o PS. Veja que desta vez o estado do processo é terminado e não morto, como visto anteriormente. Neste caso, o próprio sleep encerrou a sua execução. Isso não foi feito de forma unilateral pelo sistema operacional, como antes. Antes de encerrar essa sessão, vamos ver um último comando interessante. Como sempre, eu vou invocar o comando sleep600, colocando-o em background, e veja que o PID do processo é 1977. Imagine por algum motivo que não soubéssemos o PID desse processo. Por exemplo, que ele tivesse sido invocado durante a inicialização do sistema, ou há muito tempo, e de qualquer forma a informação não estivesse diretamente sendo mostrada na tela como agora. Além de utilizar o comando PS pesquisando pelo nome do processo para buscar seu PID, podemos também utilizar o comando PIDOFF ou PIDOFF, passando a string do programa que foi invocado, no caso sleep. E veja que ele retorna o PID do processo, 1977 neste caso. Fazendo uma breve revisão do que vimos nessa sessão então até agora, discutimos sobre o conceito de processos e threads e também sobre os possíveis estados de processos dentro de um sistema operacional. Depois vimos como parar e pausar processos utilizando os atalhos Ctrl+C e Ctrl+Z. Vimos que o jobs permite listar os processos associados ao terminal corrente e que podemos colocar esses processos em foreground ou primeiro plano com o comando FG e background ou segundo plano com o comando BG. A seguir vimos que o PS permite listar processos do sistema, com diversas opções de seleção de usuário e formatação. Vimos que o PS-Tree permite listar processos em um formato de árvore, podendo facilmente determinar os processos pai de outros processos. Vimos também que o comando kill permite enviar sinais a processos, podendo encerrá-los, e que o comando QAll permite enviar sinais a diversos processos simultaneamente, selecionando-os pelo nome e não pelo seu PID, que é o identificador numérico de cada processo ativo no sistema em um dado momento. Vimos também a página de manual Signal, na seção 7, destacando alguns dos principais sinais em um ambiente Linux, e finalmente que o comando PIDOFF permite mostrar o PID de um processo selecionando-o pelo nome.
Vamos agora falar de prioridade de processo. Prioridade de processo são valores numéricos associados a um processo que permitem afetar a sua prioridade de agendamento pelo sistema operacional. Os comandos a serem utilizados nesse sentido são o NICE e o RENICE. O NICE é utilizado quando queremos ajustar a prioridade de um processo quando de sua invocação e o RENICE caso o processo já esteja em execução. Vamos consultar a página de manual do comando NICE para ver como ele funciona. Então veja, a sintaxe do comando NICE é NICE, seguido de opções, e depois o comando a ser invocado, e veja que os valores vão de -20, que é o mais favorável ao processo, até 19, que é o menos favorável ao processo. Portanto, valores menores são melhores, ou seja, atribuem mais prioridade a um dado processo. Para ajustar o valor de NICE, você utiliza a opção "-n" ou "-adjustment". Primeiro vamos invocar um comando sem qualquer ajuste de prioridade e ver o que acontece. Como sempre, invocarei o sleep 600. A seguir, vou utilizar o comando "ps" com a opção "-l" para listagem longa. Na coluna "ni" para NICE, a prioridade do processo é listada. Veja na coluna do meio que o comando sleep possui niceness de 0. Relembre-se que esse valor pode variar de -20 a 19. Vamos agora então tentar invocar um processo sleep com alta prioridade. Para isso eu vou utilizar o comando NICE, passando a opção "-n", -20, a maior prioridade disponível no sistema. Veja que o comando é executado com PID 2099, mas que o comando NICE retorna um erro. Ele fala que não foi possível ajustar o valor de NICE, pois a permissão foi negada. Isso se deve ao fato que apenas o superusuário root possui permissão de ajustar valores negativos de prioridade, ou seja, de -1 a -20. Vamos então tentar criar um processo sleep com baixa prioridade. Para isso, eu vou utilizar o NICE com a opção "-n" ajustada para 19. Nenhum erro é retornado e o PID do processo é mostrado como 2100. Utilizando o comando "ps-l", conseguimos observar que temos 3 comandos sleep em execução. Os dois primeiros possuem niceness de 0, um deles, o que tentamos ajustar para -20, com erro de permissão negada, e o último possui niceness de 19, portanto, baixa prioridade. Para ajustar a prioridade de um processo enquanto ele está em execução, você pode utilizar o comando "renice". A sintaxe é basicamente idêntica à do comando NICE, mas deve-se, nesse caso, especificar o PID do processo ativo e não o comando a ser executado. Iremos utilizar o PID 2100, que corresponde ao comando sleep mais recentemente executado e que foi ajustado com prioridade 19. Veja que encontramos um erro. Existe uma falha ao definir a prioridade para 2100. Consultando a página de manual do RENICE, veja que usuários não privilegiados podem apenas reduzir a prioridade de processos em execução e nunca aumentá-la. Vamos testar isso. Primeiro, eu vou matar todos os processos com o nome sleep utilizando o keywall. Em seguida, vou invocar um comando sleep com prioridade 10 e depois vou reduzir essa prioridade de 10 para 15 utilizando o PID do processo em questão, que é 2165, como destacado pelo cursor. Desta vez, não encontramos um erro. O sistema mostra que a prioridade antiga era 10 e a nova é 15. Para aumentar a prioridade de processos, como vimos, deve-se ser o root. Para setar prioridades negativas, ou seja, mais altas, o superusuário irá invocar o comando NICE e para aumentar a prioridade de processos em execução, ele utiliza o comando RENICE. A sintaxe é exatamente a mesma que visualizamos até aqui. Recapitulando de forma rápida os comandos que vimos nessa seção, eles foram o NICE e o RENICE, que respectivamente permitem setar a prioridade de um processo quando da sua invocação e, no caso do RENICE, quando ele já está em execução. Lembre-se que apenas o usuário root pode utilizar de números negativos, ou seja, de alta prioridade, na criação de processos, e que também ao root é limitada a possibilidade de aumentar a prioridade de processo em execução no sistema. Vamos estudar agora como monitorar o uso de recursos no sistema em um dado momento. O primeiro dos comandos que iremos ver é o free, que mostra a taxa de utilização de memória do sistema. Invocado sem parâmetros, ele utiliza a unidade de kilobytes, que é um pouco difícil de ler. Então, nesse caso, eu vou passar a flag "-m" para megabytes para facilitar a interpretação. Veja, temos um total de 735 MB de memória disponíveis no sistema, dos quais 72, ou cerca de 10%, estão utilizados. 375 são marcados como livres e temos 286 como buffer cache. Em geral, o Linux é bastante agressivo com relação ao uso de buffers e caches, então não precisa se preocupar muito com esse valor. À medida que mais memória seja exigida, esses buffers serão liberados para alocação de memória de programas em processo de criação. Logo abaixo temos a taxa de utilização da SWAP, que é a memória virtual alocada em um sistema de arquivo no disco rígido. Temos 475 MB disponíveis e um total de 0 utilizados. Em geral, é ideal que o sistema não utilize SWAP, pois a velocidade de acesso ao disco é ordem de magnitude mais lenta do que o acesso à memória RAM. O próximo comando que iremos ver é o top. Você pode invocá-lo sem quaisquer parâmetros. O top mostra uma tabela continuamente atualizada
da taxa de utilização de recursos do sistema. São mostrados em ordem o PID do processo, que é o seu identificador numérico, o usuário que invocou o processo em questão, a prioridade do processo, que não deve ser confundida com o seu valor de NICE na coluna NI. De fato, a prioridade do processo é calculada combinando-se o NICE com outros requisitos definidos pelo agendador do sistema operacional. A seguir, temos a memória virtual utilizada pelo processo, depois a memória física ocupada por ele, memória compartilhada, estado do processo, percentual de uso de CPU, de memória, tempo de CPU ocupado até aqui pelo processo e, finalmente, o comando de invocação. Na parte de cima, temos uma sumarização do uso de CPU e memória, bem como algumas informações gerais sobre o sistema, como seu uptime, número de usuários logados, carga média e número de processos em execução. O TOP é com certeza um programa bastante útil para o monitoramento contínuo de uso de recursos do sistema. Existe, no entanto, uma versão melhorada, mais amigável do TOP, conhecida como HTOP. Ela, no entanto, não está disponível por padrão no Debian. Para isso, vamos buscar qual pacote provê esse comando. Além do uso do apt-file e do apt-cache search, podemos também simplesmente utilizar o comando apt com a flag search para buscar pacotes. No caso, a sintaxe fica apt espaço search espaço o nome do pacote em questão, que é o HTOP. Como destacado pelo cursor, veja que o nome do pacote é de fato HTOP. Utilizando o sudo, invocaremos a instalação do pacote com apt install. Digite a senha do usuário não privilegiado e pronto, o pacote está instalado. Assim como no caso do TOP, o HTOP pode ser invocado sem parâmetros. Veja que, de forma geral, as informações mostradas pelo TOP e pelo HTOP são bastante similares. No entanto, a parte de cima da tela é mostrada de forma mais amigável, com barras verticais que mostram a taxa de utilização de CPU e memória, e também mais abaixo temos um menu que mostra algumas opções acessíveis com as teclas F. Com F1 podemos buscar a ajuda do programa, com F2 configurá-lo, com F3 realizar buscas, F4 para filtros, F5 para processos em formato de árvore, F6 para ordenar colunas por determinados parâmetros, com F7 e F8 podemos dinamicamente aumentar e reduzir a prioridade de processos, e finalmente com F9 podemos enviar sinais a processo através do comando kill. O F10 é utilizado para sair do programa. Apertando F5, veja que os processos agora são mostrados em árvore, como seria de se esperar. Pressionando a tecla novamente, volta-se a exibição padrão. Apertando a tecla F6, surge uma nova coluna Sort By, que permite ordenar os processos por determinados parâmetros. Por exemplo, PID, usuário ou percentual de uso de CPU e memória. Veja, por exemplo, nesse caso, que estamos ordenando pelo uso de RAM. O processo /sbin/init é o que mais utiliza RAM, com um total de 1,4% do disponível no sistema. Finalmente, vamos sair do programa. Digite F10. Agora vamos ver o comando bastante interessante, o comando time. Invocado à esquerda ou antes da execução de outros comandos, ele permite medir quanto tempo um comando leva para executar. Vamos, por exemplo, utilizar o comando find, procurando na raiz do sistema de arquivos, ou seja, em todos os diretórios disponíveis, por arquivos com o nome PESWD. Ignorando os erros de permissão negada, que já sabemos por que ocorrem, veja que o comando levou cerca de 0,2 segundos para executar. Bastante rápido. A utilização do time é bastante interessante em scripts shell e outros cenários em que queremos medir ou comparar o tempo de execução de diferentes comandos. Fazendo uma breve revisão do que vimos nessa sessão, observamos como monitorar o uso de recursos em um sistema Linux em tempo real. Primeiro vimos o comando free, que mostra a taxa de utilização de memória no sistema. Por padrão, seu valor é mostrado em kilobytes, mas pode ser alterado para megabytes ou gigabytes utilizando flags de linha de comando. A seguir, vimos o comando top, que mostra, em formato de tabela, os processos do sistema, bem como o uso de CPU, memória, usuários logados e número de processos em execução. Vimos também que o HTOP, que é um pacote que pode ser instalado através da ferramenta apt, permite visualizar de forma mais amigável os dados mostrados pelo top, podendo dinamicamente alterar a prioridade de processos, enviar sinais a processo ou ordenar as informações mostradas na tabela. Finalmente, vimos o comando time, que permite temporizar comandos em execução no terminal, sendo ideal para o uso em shell scripts. Vamos agora estudar como lidar com o sistema de inicialização do Debian, o systemd. Na verdade, o systemd é o sistema de inicialização utilizado na grande maioria das distribuições Linux, incluindo Red Hat e várias outras, e portanto os conhecimentos visualizados aqui serão aplicáveis em uma variada gama de situações. Como o sistema de inicialização é uma parte bastante sensível do sistema, será necessário ser o superusuário root para manipulá-lo. Por isso, vamos iniciar uma sessão de shell interativo utilizando o comando sudo-i. Pressione Enter e, se necessário, digite a senha do usuário não privilegiado. Após, você deverá ser o usuário root, como é o meu caso. Confirme com o comando whoami. Para testar as operações com o sistema de inicialização, vamos instalar um daemon qualquer, como o servidor web Nginx.
Um daemon é um processo que roda em background e não está associado a nenhum terminal. Vamos ver alguns outros exemplos de daemon à frente ainda neste curso. Para instalar um Nginx, basta utilizar o comando apt install Nginx. Em seguida, pressione Enter. O Nginx e todas as suas dependências serão instalados. Para interagir com os daemons do sistema, podemos utilizar o comando systemctl. O systemctl suporta diversos subcomandos, como start, stop e status. Para verificar o estado de um daemon, utilize, portanto, systemctl, status e o nome desse daemon, no caso, Nginx. Em seguida, pressione Enter. Primeiramente, o nome do daemon é mostrado. No caso, trata-se de um serviço, nginx.service. Depois, temos uma descrição. Em seguida, na linha loaded, é mostrado o arquivo de serviço que descreve para o sistema de inicialização systemd como ele deverá iniciar e parar o daemon em questão. Neste caso, é o arquivo /lib /systemd /system/nginx.service. Ele está também habilitado neste momento. Na linha active, podemos ver que o daemon está ativo e operacional, com a palavra-chave running. Na linha docs, podemos ver a página de manual que descreve o daemon em questão, que é Nginx na seção 8. Na linha main.pid é mostrado o identificador numérico do processo principal, 7551, e na linha tasks, o número de subprocessos associados a esse daemon, essencialmente threads, que no caso são duas. Na linha memory é mostrado o uso de memória atual do daemon, 2.8 MB, e em cgroup, em formato de árvore, é mostrado o processo pai e seus subprocessos associados. Temos o processo mestre Nginx com PID 7551 e um processo worker ou trabalhador com PID 7552. No caso da linha master, é mostrado também o comando completo de invocação do daemon, que é /usr /sbin /nginx, espaço "-g daemon, espaço on. Mais abaixo, temos as mensagens de eventos ou logs mais recentes enviadas por esse daemon. Para encerrar a visualização do estado do daemon através do systemctl status, simplesmente digite que. Agora, como parar um daemon? Para isso, você pode utilizar o comando systemctl stop, com a sintaxe mostrada na tela. O comando não apresenta qualquer retorno. De novo, execute o systemctl status para verificar o que aconteceu. Veja que a linha active mudou para o estado inactive, entre parênteses dead, mas além na linha main.pid, o processo 7551 é listado como exited ou encerrado e o seu código de estado é 0 ou sucesso. Portanto, podemos intuir que o processo foi encerrado de forma graciosa ou graceful e não foi necessária uma intervenção unilateral por parte do sistema operacional. Para iniciar um daemon, utilizamos o comando systemctl start, como mostrado. Novamente, não temos nenhuma saída. De novo, invoque systemctl status e constate que o daemon está de volta como ativo, desta vez com PID 7593. Para reiniciar daemons, ou seja, pará-los e imediatamente iniciá-los, pode-se utilizar o subcomando restart. A sintaxe então fica systemctl restart e o nome do daemon. Assim como no caso do stop e do start, nada é mostrado na tela. É também possível utilizar o subcomando reload. Neste caso, o processo não será parado, mas sim será enviado um sinal a ele informando que a sua configuração foi alterada. O comportamento de cada processo ao receber um comando de reload pode variar. Já sabemos como parar, iniciar e reiniciar daemons no sistema utilizando o comando systemctl. Mas o que acontece caso reiniciemos o sistema? Neste caso, o comportamento do daemon vai depender se ele se encontra habilitado ou não. Para perguntar se um daemon está habilitado durante a inicialização ou boot do sistema, podemos utilizar o subcomando isEnabled, com a sintaxe mostrada na tela. Veja que o daemon é marcado como habilitado, ou enabled. Isso significa que se desligarmos e iniciarmos o sistema posteriormente, o Nginx será iniciado automaticamente. Para desabilitar um daemon, ou seja, fazer com que ele não seja iniciado durante o boot, utilize systemctl disable. Algumas mensagens são mostradas na tela, confirmando o funcionamento do processo. Ao utilizar o subcomando isEnabled novamente, note que seu estado agora é marcado como disabled. Portanto, se reiniciarmos o sistema, o Nginx não será executado. Poderemos, no entanto, invocá-lo manualmente através do comando systemctl start a qualquer momento. Para habilitar um daemon durante o boot, você deve utilizar systemctl enable. Perguntando com isEnabled novamente, veja que seu estado volta a ficar como habilitado. Verificando o estado do daemon com systemctl status novamente, veja que o arquivo de serviço do daemon é mostrado como estando em /lib /systemd /system/nginx.service. Vamos ver esse arquivo. Ignorando as linhas comentadas ao começo do arquivo, temos três seções: Unit, Service e
e install. Na linha unit temos o atributo descrição, que é simplesmente uma descrição do serviço em questão. Depois, em documentation, é mostrada a página de manual que o documenta, no caso, Nginx na seção 8. E em after, temos o estabelecimento de uma hierarquia de inicialização entre os diferentes serviços do sistema. Veja, o Nginx deve ser iniciado apenas após network.target e nss.lookup.target estarem ativos. Por ser um serviço de rede, não faz nenhum sentido que iniciemos o servidor web antes que a rede esteja pronta e configurada. Daí o motivo dessa configuração do atributo after. Utilizando os parâmetros after e before, é possível determinar um sequenciamento de inicialização de daemons por parte do systemd quando o sistema é ligado. De fato, isso também permite ao systemd obter maior paralelismo ao determinar quais processos podem ser iniciados simultaneamente, já que não tem interdependências entre eles. Isto, em última instância, reduz o tempo de boot do sistema. Na seção Service, iremos definir como o serviço será de fato providenciado pelo systemd. Em Type, escolhe-se o tipo de serviço. Essa configuração é um pouco mais avançada, então não iremos detalhá-la neste curso. A seguir, em PID File, é mostrado o arquivo que conterá o PID, ou o identificador numérico do processo principal do daemon Nginx. Em execstart pré e execstart, são mostrados os comandos a serem executados para a inicialização do daemon em questão. Em exec reload, qual comando será executado para recarregar a configuração do daemon. E em execstop, qual o comando a ser executado pelo systemd para parar o processo. Finalmente, na seção install, no atributo wantedBy, se define qual target ou alvo executará o serviço em questão. Observando o arquivo anterior, você pode ter se perguntado, mas o que são alvos? Esses alvos são contidos em /lib/systemd/system com a extensão .target. Vamos utilizar o comando ls mostrado na tela para ver quais são esses arquivos. Veja que são vários. Sem entrar no detalhe de cada um deles, veja que temos alvos para reboot, ou seja, quando o sistema é reiniciado, suspend, quando o sistema é suspendido, por exemplo, quando fechamos a tela de um notebook, ou Ctrl-Alt-Del, que é quando as teclas Ctrl-Alt-Del são pressionadas simultaneamente. E, geralmente, isso faz com que o sistema seja reiniciado. O modo default.target será o modo padrão de inicialização do sistema, ou seja, ao ligar a máquina, ela invocará todos os serviços especificados pelo default.target. De fato, ao listá-lo de forma longa, veja que o default.target nada mais é do que um symlink ou um link simbólico para graphical.target. Imprimindo o arquivo de graphical.target, veja que ele nada mais é do que um arquivo de unidade que especifica requerimentos, conflitos e um sequenciamento, muito parecido com o que vimos no caso do arquivo de serviço do Nginx. De fato, na linha after, conseguimos ver que o graphical.target só será invocado quando multiuser.target, rescue.service, rescue.target e displaymanager.service estejam iniciados. Através deste e de vários outros arquivos, o systemd consegue então estabelecer uma ordem de inicialização de serviços e alvos para que o sistema seja ligado. Essa é uma diferença bastante marcante em relação a outros sistemas de inicialização mais antigos no Linux, como é o caso do sysv init. Naquele cenário, ao invés de arquivos de serviço, eram utilizados scripts shell bastante complexos para configurar a inicialização do sistema. Desta forma, ficou bem mais fácil entender como as coisas acontecem e como podemos manipular a inicialização do sistema operacional. Recapitulando de forma breve o que vimos nessa seção, vimos que podemos utilizar o comando systemctl para mostrar o estado, parar e iniciar, bem como reiniciar e recarregar daemons de sistema. Daemons são processos que rodam em background ou segundo plano e não estão associados a nenhum terminal, como é o caso do servidor web Nginx que instalamos através da ferramenta de gerenciamento de pacotes apt. Vimos também que é possível utilizar o comando systemctl com os subcomandos isEnabled, enable e disable para, respectivamente, mostrar se um daemon está ou não habilitado durante a inicialização do sistema, habilitá-lo ou desabilitá-lo. Vimos também o que são arquivos de serviço do systemd, que são arquivos texto facilmente legíveis que descrevem como o sistema de inicialização irá iniciar, recarregar ou parar diferentes daemons do sistema, e vimos também o que são targets ou alvos, que são essencialmente arquivos de unidade que podem ser sequenciados para configurar como o sistema irá operar ao ser ligado. Se essa parte final ficou um pouco abstrata, e eu entendo que ela pode ter ficado, não se preocupe. Assim como no caso dos comandos de manipulação e priorização de processos, estamos agora preparando uma fundação de conhecimento que será utilizada em sessões posteriores. Nas sessões voltadas à rede, por exemplo, veremos como podemos utilizar os comandos aprendidos nessa seção para, de forma mais tangível, controlar o funcionamento de processos no sistema. Isso é tudo que temos para esta sessão. Como sempre, eu queria agradecer a sua atenção e relembrar que muito brevemente estaremos de volta para uma próxima. Um grande abraço e até lá!